Hermano Pumita se encanta com a torcida do Vasco e fala sobre a sua reação no gol contra a equipe do Flamengo. Vamos fazer essas informações, vamos falar de Nenê. Olha, o Nenê abriu o coração e falou sobre uma possível renovação, o que é que ele pode fazer, mas não vai sair do Vasco da Gama. Também vamos falar sobre dois jogadores importantes que estão pendurados. E aí, poupa para zerar os cartões na semifinal? Ou bota eles no jogo contra a equipe do Bangu? Vamos trazer essa opinião aqui para vocês. E eu quero a opinião de vocês também nos comentários. Vamos falar sobre Pimentel e um jogador que está chegando para a base, como a gente já tinha dito a semana passada. Isso e muito mais, a partir de agora, no nosso Comentário Léo Vascaíno. Sobe a vinheta. Salve, salve vascaínos e vascaínas, aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal. Muito obrigado aos membros do canal que nos ajudam a manter o Comentário no ar. Vocês são a principal combustível para que este canal esteja no ar. Muito obrigado mesmo. A você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aqui é lugar de análise, informação, opinião. Tudo que envolve o Gigante da Colina está aqui e é um prazer imenso ter você junto com a gente. É uma forma de falar de Vasco mais próxima do torcedor, uma linguagem próxima à sua, para você saber do que está rolando no dia a dia do Vasco. Olha, vamos falar a partir de agora de Vasco da Gama, vamos falar de Pimentel, hein? As coisas azedaram, né? A galera da Atenção Vascaína já trouxe essa informação ontem, a gente já vem falando há alguns dias aqui, olha, a situação de Pimentel está complicada, tem time espanhol querendo ver ele, querendo a contratação do jogador. O jogador, inclusive, como eu falei na semana passada, foi baixado para a Sub-20, ficou no banco da estreia do Campeonato Carioca, na vitória do Vasco, e, ao que tudo indica, não renovará o seu contrato, deve sair do Vasco aí de graça. Por quê? Porque há um imbróglio entre o empresário do jogador e o Vasco da Gama. Com isso, o empresário não sequer nem entra em negociações com o Vasco, mesmo o Vasco procurando, que parece que vai mesmo sair. E o jogador, inclusive, essa semana postou aí assistindo vídeos do futebol espanhol, né? De clubes que quiseram ele. Então, provavelmente, Pimentel sairá do Gigante da Colina. Em contrapartida, o atacante Léo Bala, o Léo Jacó, que a gente falou semana passada que estava chegando ao Vasco, o próprio Carlos Brasil, que hoje é gerente da base, confirmou ao GE que o jogador está chegando para ser uma opção, já que GB, que é um dos jogadores da posição, subiu aí para a base, para o profissional, como a gente falou ontem, e Léo aí chega para ser um dos nomes da base do Vasco, com um contrato de 1 ano e meio por empréstimo, com opção de compra, jogador que se destacou pelo Nova Iguaçu, pela Copinha, se destacou também no profissional jogando pelo Campeonato Carioca, e chega para a base do Gigante da Colina. Olha, vamos falar de Léo e Piton. Os dois jogadores, eles têm 2 cartões amarelos, mas eu vou explicar antes, porque eu falei também em outra rede social e muita gente ficou na dúvida. Mas se não botar ele agora, chegar na semifinal, ele pode tomar o cartão. Os cartões zeram a chegada da semifinal. Viu? Eles têm 2 cartões amarelos. E há essa dúvida da gente, né? Porque o Barbieri está fazendo esse trabalho dele. Mas eu vou perguntar a você, se fosse você, os jogadores têm 2 cartões amarelos, tomar o terceiro cartão amarelo e ficar fora da semifinal, você deixaria de fora o capitão da equipe, o Léo, e o Lucas Piton? Eu, até por questão de teste, faria isso, para que não possa perder esses jogadores na semifinal, porque são jogos importantes. Sabe como é essa questão também de arbitragem, no calor do jogo, às vezes o menino toma um cartão amarelo lá no contra-ataque para matar uma jogada e fica de fora. Os dois jogadores devem ter essa definição pelo Maurício Barbieri, se ele vai poupar ou não, mas se tomarem um cartão amarelo contra a equipe do Bangu, ficam de fora da primeira partida da semifinal, que deve acontecer no próximo domingo ou na próxima segunda-feira, dependendo aí da tabela da FES. Mas os dois aí são os 2 únicos pendurados do Gigante da Colina para o próximo jogo. Vamos ver o que é que o Barbieri vai fazer. Eu quero sua opinião aqui. Você pouparia Léo e Piton? Você colocaria eles em campo? Você pouparia só um, deixaria o outro? Deixe sua opinião aqui embaixo, que são 2 jogadores que chegaram sob bastante desconfiança, mas que hoje, aparentemente, são titulares absolutos do Vasco, e a torcida gosta muito da atuação desses dois, tanto do lateral esquerdo como também do Léo. Olha, 2 entrevistas exclusivas do GE hoje eu pude acompanhar e vou trazer aqui um resumo para vocês. Primeiro sobre Pumita Rodrigues. Olha, o cara se encantou com a torcida vascaína. Ele deu uma entrevista aí à galera do GE, Tébaro Schmidt, Emanuele Ribeiro, e falou sobre o encantamento dele com a torcida do Vasco. Deixou claro que todos os lugares que vão,
ele ficou impressionado que a torcida do Vasco sempre está lá, seja no aeroporto, seja no hotel, seja onde o Vasco está jogando. O calor da torcida do Vasco tem chamado bastante a atenção de Puma Rodrigues. Puma também falou da atmosfera no Maracanã. Diz que aquele incentivo da torcida que não parou de cantar fez com que os jogadores tivessem mais força e garra para jogar dentro de campo. Pumita também falou sobre sua reação após fazer o gol. Ele disse que não sabia o que fazer, saiu correndo ali feito maluco, não sabia como comemorar um gol tão importante pelo Vasco. E disse que essa simbiose, né, da torcida do Vasco com os jogadores, né, dessa força que traga das arquibancadas, o Vasco vai mais forte. O Mita Rodrigues, que foi convocado pelo Uruguai e na próxima semana, né, deve se apresentar aí após as semifinais, o Vasco passando para a seleção uruguaia, o Pumita Rodrigues. Outro que deu entrevista exclusiva, inclusive na entrevista do GE, né, ele botou a foto lá do Adnet no celular juntamente com o Pumita, né, dizer que parecia com o Pumita, o Adnet. Mas já o Nenê deu entrevista exclusiva ao Lance, ao Joel aí, né, Joel Silva, e falou o seguinte, que já sabe que está no momento, né, próximo a parar, e já conversou com o Paulo Brax sobre ir continuar no Vasco, deve continuar no Vasco, independente de renovar contrato ou não, mas que ele entende que nesse momento há uma melhora do próprio Barbieri com o Alex Teixeira, que vem bem, da intensidade da equipe, mas deixou claro que deve continuar no Vasco, seja para renovar o contrato jogando como um jogador mesmo, né, encerrar o seu ciclo, ou como um dirigente ali no campo, na base, ajudando os meninos. Nenê que tem sido muito importante na formação dos garotos, né? Inclusive o Peck é um cara que tem aprendido muito com o Nenê, inclusive na chapada do Nenê. O Nenê tem ajudado muito aos meninos na finalização, né? Então, o Nenê diz que não quer pensar tanto nesse fim de ciclo, mas que sabe que está próximo, mas que ainda terá uma conversa com o Paulo Brax para saber aí se vai renovar o seu contrato ou se para mesmo de uma vez e aí fica somente nos bastidores do Vasco. Mas uma coisa é certa, Nenê continuará no Gigante da Colina, seja como jogador, seja como dirigente. Esse convite já existe e ele deve continuar no Gigante. Então é isso. Encerramos aqui o nosso vídeo. Amanhã tem Vasco, hoje ainda tem muito vídeo também pela frente. Provavelmente a gente deve ter aí a provável escalação que o Maurício Barbieri deve mandar a campo na quinta-feira contra a equipe do Bangu. Hoje tem rodada decisiva. Vamos ficar de olho aí nos jogos de Volta Redonda, no jogo Flamengo e Fluminense, no jogo também do Botafogo, para saber aí, porque amanhã a gente pode entrar em campo ou com a obrigação de vencer, ou já classificado só para melhorar a nossa posição no Campeonato Carioca. Então é isso. Agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua moral. Até a próxima. Saudações vascaínas e valeu!